Bom, boa noite, pessoal. A minha apresentação é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, nas Universidades Federais Brasileiras. Bom, o meu nome é Paula Serafini e eu sou mestranda em Engenharia de Produção, especialista em Gestão Dinâmica de Projetos e sou formada em Administração. Bom, essa apresentação ela está dividida em 3 partes. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês o protagonismo das universidades na implementação da Agenda 2030. Na segunda parte, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa, certo? Como ela foi realizada junto às universidades, ou seja, o caráter meio metodológico da pesquisa. E por último, eu vou falar sobre os resultados e os diagnósticos sobre as universidades e a Agenda 2030. Bom, eu sempre gosto de começar com uma questão de partida, que eu acho que instiga a pessoa a saber o que ela vai entender ou o que ela pode esperar ao fim dessa apresentação. Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, que seria: como as universidades colaboram com a implementação da Agenda 2030? Eu não coloquei apresentação sobre os ODS na apresentação de hoje, porque essa é uma apresentação que ela vai ser feita num congresso internacional terça-feira, que é sobre os ODS. Então, como é só 15 minutos, eu não achei muito que daria tempo de explicar, e aqui também vocês todos já conhecem, estão bem familiarizados com os ODS, certo? Bom, a gente trouxe aqui uma citação do guia. Existe um guia que a SDSN escreveu, que fala sobre como começar com os ODS nas universidades. Então, aqui diz que as universidades, devido ao seu trabalho de geração, difusão e conhecimento, a sua preeminente situação dentro da sociedade está sendo incentivada a desempenhar um papel fundamental no alcance dos ODS. É provável que nenhum dos ODS possa ser cumprido sem o envolvimento desse setor. Então, eu acho muito interessante essa citação, por isso que a gente colocou aqui, certo? Bom, apresentando aqui um pouquinho para vocês mais desse guia, que ele foi meio que minha base de pesquisa nesse artigo que a gente escreveu, muitas pesquisas, certo, apoiam na ideia de que os ODS realmente precisam ser incorporados nas universidades. Aqui eu coloquei uma parte do guia para vocês, que ele fala, como se fosse um ciclo, né? Então, o que os ODS trazem para as universidades e o que as universidades podem contribuir com os ODS. Então, é uma relação. Eu acho, na verdade, eu sou administradora e defendo essa causa de que toda relação deva existir um ganha-ganha. Sempre tem que haver um ganha-ganha. Então, quando a universidade está contribuindo com o ODS em questão de conhecimento, aprendizado, impacto, colaboração, tanto para a sociedade, para a economia, tudo, os ODS também estão contribuindo. Então, é um ciclo, né, que se repete. Essa é a capa do guia, certo? Como começar com os ODS nas universidades. E ele tem essa parte que explica, que eu acho super interessante, que fala como o ODS pode ser disseminado, ou seja, na dimensão da pesquisa, educação, gestão e governança e liderança social. Isso também está nesse guia. Pronto. As universidades, ela têm um papel transformador e, por isso, devem adotar medidas para a disseminação da consciência sustentável entre os docentes, discentes e toda a comunidade acadêmica. Aqui, nós trouxemos para vocês algumas pesquisas, certo? Que a gente colocou no artigo. Então, algumas pesquisas super relevantes que falam do papel dessas instituições, ou de instituições de ensino superior, no trabalho com os ODS. Então, Gazzoni, 2018, reflete sobre que as universidades são um pouco ambiciosas e precisam assumir um lugar central na promoção dos ODS. Esse não é um trabalho muito antigo, é de 2018, já tinha-se 2 anos desde a implementação da agenda, que foi em 2016, né, como o nosso colega falou. Então, ainda recente, ainda muito precisa ser feito. Struber, 2018, diz que as universidades devem alinhar suas estruturas de governança e políticas operacionais com os ODS. Marchiori, também em 2018, diz que as universidades deveriam ser modelos de aprendizagem e prática para o desenvolvimento sustentável. E uma coisa bem pesada que eu concordo que ele falou é dizer que elas têm uma obrigação moral na colaboração e implementação dessa agenda, certo? E Schoffres em Paredes realizou um estudo, né, que foi identificado que 67% das 76 universidades espanholas pesquisadas manifestaram ter adotado ou estar trabalhando em uma estratégia específica em relação à Agenda 2030. É um número bem bom, assim.
Aqui eu não vou entrar muito, porque o nosso tempo também não é tão curto, né? Mas é um case de um trabalho que a gente estudou, que a gente leu, que fala sobre as universidades espanholas. Então é bem interessante, fala sobre várias ações, né, de implementação, o que essas universidades vêm fazendo para contribuir na disseminação da agenda. E num cenário um pouco mais global, existe um relatório, certo? Que é produzido pela Global Alliance. A última versão dele foi produzida em 2019, que se chama Global Alliance Report, que algumas universidades, elas são signatárias desse relatório, certo? Então, elas enviam as pesquisas. Foi até interessante, eu entrei no relatório, nos questionários, na base, eles perguntam cada coisa para cada ODS, bem como vocês fizeram esse trabalho sobre as empresas agora, sabe? É bem interessante. Para cada trabalho para cada ODS, assim, bem especificamente alinhado aos ODS, né? Então, é bem interessante. Então, o relatório ele foi produzido em 2019, foi analisada 110 instituições em 19 países, e 70% das instituições respondentes informaram que, em algum grau, essas atividades estão relacionadas, e 71% afirmaram que é prioridade. Então, é uma estratégia de prioridade da universidade, assim como é na FRN, não sei se vocês conhecem, nesse trabalho, bom, a gente vai falar mais para frente, no caso da FRN ainda. Bom, e no Brasil, como as universidades estão tratando o tema? Vamos lá. Entrando na parte 2, no Brasil, falando um pouquinho sobre as articulações no Brasil, foi criada em 2017 a rede ODS Universidades, certo? Era uma articulação para ligar todos os atos e todas as universidades para fazer troca de conhecimento, troca das ações, o que se está fazendo na universidade, para se comunicar com a outra. Só que, infelizmente, não houve uma continuidade desse projeto. Então, a gente não sabe por quê, a gente tentou contato com algumas universidades, mas não foi possível descobrir a desarticulação dessa rede, certo? E não pudemos mensurar o impacto que ela causou. Existe o prêmio ODS Brasil, não sei se vocês conhecem, não é só para a área das universidades, esse prêmio ele é geral no Brasil, qualquer um pode concorrer, que né, tem um projeto. Então, nós colocamos aqui algumas universidades que foram destaque. Das 69 universidades, né, que foram analisadas, essas 4, elas foram premiadas, certo? Então, vamos lá. Apesar dessas iniciativas que descrevem experiências específicas das universidades na implementação TES, o Brasil ainda carece muito de estudos e pesquisas que enfatizem a situação atual do cenário brasileiro, questionando universidades, reconhece o seu papel na implementação da agenda. Nesse contexto, é que justifica-se o presente estudo, que buscou uma pesquisa exploratória, certo? E a gente buscou investigar se as universidades brasileiras compreendem a existência da agenda e se elas têm promovido e alinhado os ODS nas suas ações. Então, esse foi o objetivo da nossa pesquisa, certo? Foi examinar como as universidades federais brasileiras têm aderido a essa agenda, analisando algumas práticas, experiências que promovem, eventos que elas fazem, seminários, várias coisas, várias ações. A gente tentou buscar, examinar nos sites. Então, esse foi o nosso objetivo. E a metodologia foi analisar 69, no Brasil, existem 69 universidades federais, certo? Dessas 69 universidades federais, nós tivemos 77% respondentes, ou seja, 53 universidades responderam à nossa pesquisa. E a pesquisa ela foi enviada via Lei de Acesso à Informação. Aqui estão algumas questões, né, que foram abordadas sobre as instituições, que vocês vão ver agora que a gente vai entrar na parte 3, que fala sobre os resultados e diagnósticos das universidades. Na questão 1, a agenda, a gente colocou aqui se essa instituição incorporou a Agenda 2030 e os ODS em algum documento institucional. Então, a gente fala por que a gente quis analisar isso, né? A importância, igual o professor Júlio acabou de dizer. Se você coloca... Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês mandam eu desacelerar, tá? Porque eu sou meio acelerada. Então, assim, o professor acabou de comentar a importância de se ter escrito em algum documento no plano de ação da empresa, na missão, nos valores. Então, assim, muito importante seria essa informação
da universidade estar alinhada com os ODS em algum documento institucional, seja no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, seja em algum plano de gestão ou qualquer outro documento que vincule dentro da universidade, certo? Então, quando as universidades quando nós abordamos isso nas universidades, 22% das universidades possuíam documentos institucionais alinhados à agenda, realmente, estava lá escrito. Dessas 53 universidades, nós estamos dizendo que 22 estavam alinhadas. 19 universidades, aconteceu o seguinte, elas tratam de maneira transversal, que é mais ou menos o caso da Mini Marketing, né? Então, mas não apresentam de forma direta. Então, apesar delas dizerem que sim na nossa resposta do questionário, quando a gente entrou para verificar, não era ODS que se falava e nem Agenda 2030, era sustentabilidade. Muitas pessoas, às vezes, quando você fala, você já ouviu falar dos ODS? Muitas pessoas ligam a questão da sustentabilidade ambiental, ligam muito a área ambiental. E sustentabilidade e os ODS não é só ambiental, a gente sabe, né? É um pilar de ambiental, social e econômica. 12 universidades que até o momento possuem vinculação com as suas ações, elas não possuem nada, nem seus documentos, nem nada. Então, desses 58%, a gente juntou, né, que 58% se refere às 19 mais às 12 e 42% se refere às 22 universidades. Na questão 2, nós procuramos analisar se as instituições participavam ou promoveu algum evento que tratou dessa temática, certo? Então, a gente colocou aqui que dessas universidades, 51% das universidades, assim, né, nem tudo está perdido, foi um resultado bom até que 51% das universidades, sim, elas tratam dessa temática dos ODS diretamente, elas dialogam com representantes do governo, com do setor privado, então existe esse tratamento dos ODS, e 40% não, e 9% nós não conseguimos identificar, que as respostas às vezes não foram muito claras, ou outras ações. Nós colocamos aqui para vocês alguns exemplos, certo? Sobre alguns exemplos de alguns eventos alinhados aos ODS. Alguns desses seminários são internacionais, que a gente colocou aqui, mas tem alguns eventos nacionais também, certo? Na questão 3, quando a gente tratou da temática dos os projetos de pesquisa, né, que é o caso da UFRN, que eu vou falar para vocês aqui agora. Não sei se vocês sabem, a UFRN, ela tem alinhado, né, a gente fez uma entrevista com a ex-reitora, Ângela Paiva, e os ODS, eles estão alinhados no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN. Então, quando você entra lá fala da Agenda 2030, o plano de gestão também fala da agenda, inclusive no plano de gestão foi quando começou a se falar da agenda, e agora nesse novo plano de desenvolvimento já fala-se da agenda aí dos ODS, né? Então, a gente questionou as universidades a importância disso estar alinhado desde a alta gestão, né? Então, nos projetos de pesquisa e extensão, desculpa, gente, me perdi aqui agora. É dos projetos de pesquisa que a gente está falando agora. Os projetos de pesquisa e extensão da instituição possuem alinhamento, então é o caso da FRN também, que eu queria falar, que é sobre os projetos. Quando você entra para cadastrar um projeto de extensão no SIGA, ele, ou se vocês forem se inscrever mesmo num projeto de extensão, vocês vão ver lá a que ODS aquele projeto de extensão está alinhado. Então, esse foi um resultado não muito positivo, né? A maioria das universidades não fazem isso. Então, 74% das universidades responderam que não alinham os seus projetos de pesquisa e extensão aos ODS, certo? A quarta e última questão foi se a instituição já havia, se as instituições já havia recebido algum prêmio vinculado aos ODS, ou seja, algum prêmio sobre algum projeto que tivesse sido realizado, projeto sobre o ODS. E aí a gente tem aqui um número de 15% das universidades apenas, né, foram premiadas, 74% não, e colocamos alguns destaques de algumas universidades aqui, como vocês podem ver, a UFRN está aqui, no meio. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Preocupada aqui. Bom, para finalizar, quais são as conclusões dessa pesquisa? Então, eu tentei resumir para vocês numa única tela, num único slide, o que pode se concluir com isso. Primeiro, a necessidade de desenvolver estratégias mais articuladas e coordenadas para que estimule o protagonismo das instituições de ensino superior no Brasil para alcançar essas metas, certo? Porque o Brasil, ele apresenta resultados mais lentos. A gente analisou alguns trabalhos feitos na Espanha e nos Estados Unidos que tiveram melhores resultados e, assim, no Brasil ainda precisa melhorar muito nessa questão, certo?
E a primeira estratégia consiste em fazer que as universidades conheçam essa agenda. Foi uma das coisas que a gente percebeu ao examinar 69 universidades. Porque muitas vezes questionávamos sobre a agenda, sobre a ODS, e as pessoas não sabiam o que eram, não entendiam ou pensavam que era outra coisa. Então, acho que meio que divulgar o que é, primeiramente, saber que existem essas metas, né? As 169 metas, e eu, se eu não me engano, são 221 submetas, né? E, por último, as diretrizes da proposta da ONU devem fazer parte do cotidiano de toda instituição de ensino, até mesmo das escolas. Isso deveria ser uma coisa que deveria ser tratada desde o ensino médio, do ensino fundamental, médio, já para criar essa cultura, né, institucional que contempla educar para construir uma sociedade mais justa, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada. Perguntas? Parabéns, Paula, pela apresentação aí, muito completa, assim, sua Obrigada. pesquisa que você fez. Eu acho assim que tem que, sempre que tiver a oportunidade de estar apresentando, a gente deve procurar esses espaços para você estar compartilhando esses dados que são bem interessantes, inclusive para a sua pesquisa de mestrado também. Isso. Então, parabéns. Eu deixo aberto aí para os comentários dos colegas aí. Sem comentários. Alguma pergunta, entenderam? Quem quiser a apresentação, posso disponibilizar. Gostei muito, Paula. Obrigada, Nias. Gostei muito, achei super interessante e, inclusive, um professor nosso está trabalhando com isso também. E eu já fui tirando um print de tudo e mandando para ele, porque ele enviou uns trabalhos para essa BBT. E aí, se você puder disponibilizar a apresentação, alguma coisa que você possa disponibilizar, né, do seu estudo, eu gostei muito, achei muito interessante. Obrigada. Com certeza. Eu posso mandar sim para vocês, posso mandar a apresentação. Não sei, eu posso pegar para o professor Júlio o e-mail de vocês, ou a gente combina certinho. Eu mando para o Júlio e ele encaminha para a turma. Sobe no Cigarro, alguma coisa assim, tá bom? A gente tem um grupo do WhatsApp da turma, aí a gente pode compartilhar lá para todo mundo. Perfeito, eu te mando essa versão em português agora no WhatsApp e depois você manda para eles. Então. De qualquer forma, é o seguinte, como a gente está gravando e eu vou disponibilizar no meu canal, aí depois a gente pode informar exatamente quantos minutos começa cada apresentação, aí fica mais fácil de depois se quiser compartilhar também a apresentação dela, não só o slide, né, mas às vezes é interessante os comentários do autor também, né, de quem está apresentando, aí pode estar compartilhando também. Certo. Então, obrigado, Paula, pela sua apresentação. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Ótimo, obrigado. E então vou convidar Jéssica Moura, para dar início ao compartilhamento aí.